Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a preservação de fontes documentais. As sociedades humanas produzem ao longo da história os mais diversos tipos de registros, que depois são utilizados pelos arqueólogos e historiadores para estudar o passado. Esses registros são chamados de fontes documentais. Todo o material do passado que fica preservado é capaz de nos transmitir informações sobre como as pessoas viviam em tempos passados. Precisamos das fontes documentais para compreender as diferenças entre a forma como vivemos hoje e a maneira como se vivia antigamente. Para guardar e preservar esses documentos, foram criadas instituições como arquivos, museus e bibliotecas. Algumas instituições ligadas ao governo preservam os documentos que chamamos de fontes oficiais, como as leis e os tratamentos de um país. Há outros documentos que também registram a história, como jornais e panfletos, produzidos por grupos não ligados ao governo, como fotografias, desenhos e relatos orais de diferentes personagens históricos. Vamos para a atividade? Então vamos lá. Qual é a importância das fontes documentais? Eu acabei de ler ali no texto, tá bom? Depois, cite alguns documentos que também podem registrar a história. Também foi falado no texto. Como são chamados os registros utilizados pelos historiadores? Tá muito fácil, hein? No texto 2, nós temos ali o tempo na história. O tempo histórico, ele relaciona-se diretamente aos grupos humanos, que muitas vezes promovem as mudanças sociais e outras vezes são modificados por elas. Os povos geralmente estabelecem um ponto de partida ou um marco para contar a sua história. Além desse marco, em muitas datas históricas, utilizam-se algarismos romanos, como no caso de registrar os séculos. E você sabia que tempo é uma palavra de muitos significados? E em alguns deles, empregado como sinônimo de passado, ciclos, duração, eras, fases, momentos ou mesmo história. No texto 3, nós vamos falar ali da linha do tempo. A linha do tempo ela é uma forma de organizar os acontecimentos históricos. A função dela é mostrar como os fatos se situam no decorrer do tempo. Ou seja, o que aconteceu antes, anterioridade, né? O que aconteceu ao mesmo tempo, então simultaneidade, e o que ocorreu depois, que é a posterioridade. Então tá lá. Na atividade 2 é só fazer uma linha do tempo da sua vida, contando desde o seu nascimento até os dias de hoje. Marque em uma ordem cronológica os momentos mais importantes para você. Então, na atividade de vocês vai estar lá um quadradinho ali, né? Um retângulo. E aí vocês vão fazer mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo. Ó, o ano do meu nascimento, primeiro dia da escola. Só que vocês vão fazer em desenho, tá? Vocês vão representando em desenho. Pode colocar também essa informação, tá? Mas aí faz em desenho. Viu? Super simples essas atividades. Espero que vocês façam aí com muito capricho. E é só isso. Um beijo, meus queridos.